Eu queria entender como é que é essa moral do Zé do Caixão, por que ele tem essa coisa assim, ele tortura, mata, mas tem essas coisas que incomodam ele. O que leva ele a ter coisas que são perdoáveis e outras não? Zé do Caixão, José Felzanatas, que recebeu esse apelido de Zé porque era um agente funerário. Os pais dele eram funerários, tinha rede de funerária por todo o país, eram ricos. Mas aquele problema de discriminação, mas José Fel é filho de funerário, então as pessoas não queriam amizade. O pai às vezes chegava a pagar para a garotada para poder ter amizade com ele. E ele, como era muito esperto, inteligente, ele percebia isso. E não entendia dessa discriminação. Então, foi difícil ele arrumar alguns amigos, eram quase amigos comprados. E, de repente, ele conheceu depois uma menina que acabou gostando da maneira dele, como se diz, tudo aqui na Terra tem a sua cara metade, né? As partes às vezes estão para um lado ou outro, mas acaba às vezes se encontrando. E quando dá coisa errada é porque cruzou metade de outra parte com outra. Então o problema dele começou a dar certo com essa menina, né, que aceitou os defeitos, que não era defeito deles. Ele tinha dinheiro, mas o problema dele teve que lidar com caixões, né? Ela aceitou e teve um problema grave, que exatamente quando eles estavam para fazer o noivado deles, né, que ia ter uma festa, os pais que estavam em outro lugar vieram com o pai dela, a mãe e o pai do Zé, e houve um acidente de avião e morreu. Então, todos dois ficaram sem família. Eram filhos únicos, havia essa coisa em comum com os dois. Aí o Zé ficou mais, o José Fel ficou mais preocupado. Agora ele queria deixar a noiva ter um orgulho, sabia que ela estava traumatizada e tal. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, e a ideia dele foi se alistar e ir para a guerra, por conta própria, voluntário. Porque ele achava que indo na guerra, lutando pelo país, acabaria o preconceito. Então ele foi para a guerra e a coisa levou-se mais de 2 anos. As cartas não chegavam a ela. E ela chegou a pensar que ele tinha morrido, passou-se 3 anos, do pessoal lá para fora, né? E o fim de tudo, ele não sabia, porque não chegavam as cartas dela, não tinha ideia. Ele voltou para a cidade dele. Quando chegou, seria normal, todos pracinha quando voltavam, tinham gente esperando, essa coisa toda. E de repente ele desce na cidade e não tem ninguém esperando por ele. A cidade está quase praticamente vazia. O primeiro lugar que ele procura ir é na casa dela. Ela não está em casa. Aí ele vai para a casa dele. Está abandonado, ele acaba arrombando a porta para poder entrar na própria casa, não tem ninguém tomando conta, nada, né? Entra, vai. E só pega a arma que ele tinha para segurança em casa e põe na cartucheira, porque ele já está com a roupa de expedicionário, né? Novamente sai intrigado, como a rua deserta, não tem ninguém. Aí ele encontra um bêbado na rua e procura saber desse bêbado, aonde está o povo. Aí eles dizem, está no salão de festa da casa do prefeito. E ele vai para lá. Ele tem a grande surpresa da vida dele, algo que ele não esperava. A noiva dele estão comemorando o fim da guerra, mas a noiva dele está sentada no colo do prefeito. Está meio embriagada, quem sabe pela festa, por a coisa toda, ela tinha dado ele como morto.
Mas não é isso que vem na cabeça dele, né? Veio realmente uma traição. E aí ele chega perto do prefeito, quando eles param, ele dá um tiro na boca do prefeito e outro nela, mata os dois. E acaba não sendo condenado por causa de neurose de guerra. Então, como neurose de guerra, ele sai livre. Mas aquela traição fez com que ele realmente se revoltasse contra tudo. E só as crianças que vêm perto dele e que acordem ele. Então são as crianças que não têm medo dele, por causa da pureza, da inocência. Então os amigos dele passam a ser criança. Ele acaba fazendo amizade, comprando doce, pipoca, dando para as crianças, e fica com isso. Mas o grande problema, a traição, levou ele a uma revolta. Ele quer um mundo diferente, um mundo sem traição, um mundo sem demagogia. Para fazer isso, ele tinha que encontrar alguém que pensasse como ele. Ele acha que são tudo gente supersticiosa. E ele, depois disso, acaba ficando um cético, não acredita em nada, descrente de tudo, mas sabe que ele existe e que a mente dele está sã. E vê o pessoal temendo. Ele passa a usar o preto porque ele passa a ter poder. Ele de preto assusta a todos. E todos que se assustam com ele é considerado inferior. E para ele o ser inferior tem que morrer. E o que importa morrer 100, 200 inferiores se ele puder salvar bilhões de pessoas na Terra? Aí começa a luta dele. Mas para que isso aconteça, ele tinha que ter outras pessoas para pensar como ele. Então só a hereditariedade do sangue conseguiria isso. Para que isso desse certo e não saísse um filho puxando a mente dele e outra mãe, ele precisa de achar uma mulher que pense como ele, que seja fria, porque ele perdeu o sentimento do amor e do ódio. Ele quer justiça. Então ele tem que achar uma mulher fria. Essa mulher seria para ele a mulher perfeita. Se a mulher pensar como ele, o filho vai sair, não tem como pensar como ele, pensar como ela. Então esse filho seria aquele que viria lutar e viria aumentar cada vez mais a geração dele. E poderia se formar um exército no futuro de pessoas que lutariam pela paz, pela felicidade dos outros, sem por sentimentos de ódio que leva você a perder a noção das coisas, o amor que leva você, amor demais, perder as coisas também.